bem, vamos dar início então. Agora sim, muito bem, vamos dar início aí à nossa aula. Nessa primeira parte nossa aqui, conforme dito em aulas anteriores, nós vamos continuar aqui ainda tendo essa noção geral sobre os títulos de crédito. Então, essa é a nossa primeira parte, são as noções gerais sobre os títulos de crédito. E na nossa segunda parte, nós efetivamente já começamos a estudar as declarações cambiais. Penso eu, que nós não vamos conseguir esgotar todas essas declarações cambiais. Mas já vamos começar aí trabalhando com essas questões relativas às nossas declarações cambiais, que se mostram tão importantes aqui dentro, né, dessa nossa teoria dos títulos de crédito. Muito bem, nós vamos dar início então aqui na parte relativa às noções gerais dos títulos de crédito, tá? Conforme fizemos a aula passada, daqui a pouco eu teria a oportunidade de encerrar essa primeira parte e aí nós começamos a segunda parte, tá? Vou precisar, né, efetivamente aí enviar o outro link que farei lá pelo nosso grupo. Bem, muito bom. Olha só, trabalhando com essas noções gerais, dando continuidade às noções gerais dos títulos de crédito, o primeiro tópico nosso aqui que se mostra importante são os títulos de crédito. Nós vamos reforçar aquela ideia dita no final da aula. Títulos de créditos típicos e títulos de créditos atípicos, né? E aí, para tanto, nós vamos precisar, a título de exemplo, da nossa lei 10.406. É só importante lembrar que nós estamos trabalhando agora com a teoria dos títulos de crédito, né? E antes de vermos aqui títulos de crédito típicos, títulos de crédito atípicos, só lembrar que o nosso título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal que está contido nesse título de crédito. Nós trabalhamos títulos de crédito, como tivemos a oportunidade de ver a aula passada, para facilitar a retomada do crédito em eventual inadimplemento. Importante destacar também, veja, que desde aqui do nosso Código Civil, Lei 10.406, aqui, ó, de janeiro de 2002, né, muito se discutiu sobre a possibilidade dos títulos de crédito de forma eletrônica. E aí nós tivemos a oportunidade de ver a aula passada, eu fiz questão de trabalhar muito isso com os senhores. Aquele fenômeno da desmaterialização dos títulos de crédito. Os títulos de crédito eles não estão adstritos única e exclusivamente ao critério material, ao papel, ao suporte mecânico. Não. Os títulos de crédito eles são eletrônicos por excelência também. Nós temos aí a possibilidade de caracteres, né? Caracteres de computador, não há problema algum. É um documento físico ou documento eletrônico. Não tem problema algum, né? Feita essa ressalva que se mostra tão importante, vamos lá falar sobre títulos de créditos típicos e atípicos. É importante destacar aqui inicialmente que cada um dos títulos de crédito, terá uma lei que lhe tutela, terá uma lei com a previsão da criação desses títulos de crédito. Né? E aí nós temos que destacar o seguinte: essa lei poderá ser uma lei geral ou uma lei específica. Muito se discutiu se existia a possibilidade de ter títulos de créditos atípicos, aqueles que estão com uma previsão por uma lei geral, ou se os títulos deveriam ser única e exclusivamente típicos,
títulos que tem uma lei específica sobre cada título, né? A opinião que prevalece atualmente é de que, sem sombra de dúvidas, os títulos de créditos precisam de ter uma lei lhe prevendo, mas essa lei não precisa de ser uma lei específica. E aí nós chegamos no conceito de título de crédito típico e título de crédito atípico. Quando é que um título de crédito será típico, portanto? Será típico quando tiver uma lei específica sobre ele, né? Peguemos, por exemplo, aqui, ó, lei do cheque. Nós temos uma legislação própria que dispõe sobre cheque e da outras providências. Tá? Então, a Lei 7.357. O cheque, portanto, é um título de crédito típico. Né? Lei de duplicatas. Veja, a nossa lei de duplicatas, Lei 5.474 de 68, dispõe sobre duplicatas, título originalmente brasileiro, título de crédito, portanto, típico. Tem todos os requisitos aqui do duplicata, né? E tudo aquilo que nós teremos oportunidade ainda de estudar esse semestre. Decreto-lei, veja, ó, Decreto-lei 57663, que nós vamos estudar bastante, né? Decreto-lei 57663 promulga as convenções para adoção de lei uniforme de material relativa a letras de câmbios e nota promissória. Foi feita uma convenção, Lei Uniforme de Genebra, e nessa convenção de Genebra, né, nós temos a possibilidade de uma unificação do direito no que se refere a letras de câmbio e nota promissória. Por isso que as letras de câmbio que nós vamos estudar, falaremos sobre elas, são tão utilizadas no mercado internacional, porque é uma uniformidade. O Brasil, por meio do decreto 57663, apenas promulgou essa lei uniforme de Genebra, com tradução lá de Portugal. Nós vamos falar um pouco sobre isso, as questões todas. Mas ela está aqui, ó. Tá no anexo. Nossa lei de câmbio tá aqui, a nossa lei está aqui, ó. Né? A lei está aí. Então, não vamos usar quem quiser entrar no site do Planalto, pode. Mas aqui não tá. Eles pegaram simplesmente e promulgaram lá de Portugal, a tradução de Portugal. Existem outras. Nós encontramos aí na internet outra legislação melhor, né? Nós vamos pegar, por exemplo, aqui. Essa aqui já está melhorzinha, o anexo para poder, inclusive, trabalhar. E aquele anexo que nós estávamos vendo era a própria legislação antiga ainda, mas é a mesma coisa. Mas é aqui, Decreto 57663 promulga a lei que trata sobre duplicata e nota promissória. Na verdade, o texto da lei vai estar no anexo 1. Né? E a gente acha com facilidade aí. Tá bom? Eu não vou falar isso também. Então, como dito, são exemplos. E aí tem cédula de crédito bancário. São todos esses títulos típicos. O que são títulos típicos, então? Aqueles que têm lei específica. E os títulos atípicos? Esses títulos atípicos não possuem lei? Não é isso. Não é isso. O título atípico possui uma lei. Só que a lei é geral. Qual que é a lei geral? Nós temos aí o nosso Código Civil, a partir do artigo 887, que trata aqui dos títulos de crédito, né? E traz para a gente aí as disposições gerais sobre os títulos de crédito. Espera aí que eu dei um zoom aqui. E aí acaba que sai.
Então, a partir do artigo 887, nós temos aqui os títulos de crédito, né? Tratando aqui de disposições gerais sobre os títulos de crédito. Artigo 887 e seguinte. É claro que se trata de uma lei geral e, portanto, nós já sabemos disso a longa data, no choque entre, ou na dúvida entre a aplicação da lei do cheque, em se tratando de matéria sobre cheque, entre a lei 7.357, que é uma lei específica, e o Código Civil, nós vamos sempre aplicar a legislação específica, né? Então, o Código Civil, ele será aplicado nas omissões. O Código Civil aqui será aplicado quando o título de crédito for um título de crédito atípico. Tranquilo? Né? Então, essa diferença que ficou faltando entre títulos de créditos típicos e atípicos. Só lembrando que um título de crédito atípico, ele tem lei, mas a lei é geral, é o nosso Código Civil, tá? Outra questão também muito importante que refere-se a essas noções gerais dos títulos de crédito, né? E que é uma dúvida comum, é se que com a emissão do título de crédito, com a sua criação, se nós teremos o evento da novação ou não. Ou seja, a pergunta é, com a criação dos títulos de crédito, com a emissão de um título de crédito, opera-se a novação? Esse é o grande questionamento, né? Ou seja, em outras palavras, existe um negócio realizado entre as pessoas. Imaginemos que A e B realizem aqui um negócio jurídico. E da realização desse negócio jurídico, como tivemos já a oportunidade de ver em aulas passadas, para facilitar eventual inadimplemento e principalmente evitar um processo comum de conhecimento, de cobrança em face do inadimplemento e priorizar a execução, títulos de créditos extrajudiciais, né? Lembrem-se sempre que com a criação do título de crédito, em face do inadimplemento, o devedor ele é citado para realizar o pagamento. E realizar o pagamento em 13 dias. Né? Então, essa é uma das que nós vimos na aula passada, inclusive. Esse é um dos motivos pelos quais se criam os títulos de crédito. A facilidade na retomada, na busca, na tentativa de recebimento em caso de inadimplemento, né? Então, como estava dizendo, existe aqui um negócio entre as duas partes e elas decidem criar um título de crédito. Nós sabemos que pelos princípios dos títulos de crédito, os princípios que são tão importantes, nós temos que um dos subprincípios que está lá presente na autonomia é o subprincípio da abstração, ou seja, o título de crédito não fica vinculado, regra geral. Existem exceções, mas a regra geral é que um título de crédito não está vinculado àquele negócio que lhe deu causa. O título de crédito ele não fica adstrito àquele negócio que lhe deu causa. Muito pelo contrário. O título é abstrato, ele vale por si só e não está vinculado àquele negócio que lhe deu causa. Claro que isso é uma regra geral, como dito.
existem exceções. Então, o grande questionamento que se faz é que, com a criação do título de crédito, a simples emissão desse título de crédito, ela já é suficiente para dar quitação àquele negócio subjacente? Em outras palavras, com a criação do título de crédito, tem-se a novação? Resumindo ainda, né? Com a criação do título de crédito, troca-se essa obrigação pela simples existência do título de crédito? O negócio jurídico deixa de existir e o que vale agora é o título de crédito? Se você responder que sim, que o que importa é única e exclusivamente o título de crédito, você está afirmando que opera-se a novação. Se você disser que não, você está informando que não opera-se a novação. Ou seja, não se troca um negócio pelo título de crédito. O título de crédito é um instrumento de facilitar o recebimento daquele negócio, que foi em caso de inadimplemento para receber. Né? Não se tem a novação automática. Continua existindo o negócio jurídico. Né? O título de crédito, a criação do título de crédito, por si só, não é capaz de extinguir aquele negócio jurídico. E o grande questionamento, portanto, é: com a criação do título de crédito, nós temos a novação ou não? A resposta tem que ser não. Sabe por que não? Porque nós teremos a oportunidade de ver que, mesmo que não exista mais o título de crédito, nós teremos a oportunidade de verificar que, mesmo que não exista mais a possibilidade de execução do título de crédito, existe ainda o direito. Existem formas de se cobrar aquele negócio realizado entre as partes. Né? Exemplo, ação monitória, ação de locupletamento. Ação monitória, o título perdeu o seu poder executivo. Na ação de locupletamento, ela é pautada no enriquecimento sem causa de uma parte perante outra. Né? Então, o título ele já está prescrito, por exemplo, numa monitória, e ainda existe a possibilidade de tentar. Né? Ainda tem, claro, em última análise, ainda tem ação de cobrança também. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o título, sim, ele é abstrato. Né? Então, quando alguém emite um título de crédito, ele é abstrato. O título é abstrato. Nós temos lá a criação do título. Não está vinculado àquele negócio que ele deu origem. Mas não quer dizer que ele, título, é suficiente para extinguir aquele negócio que ele deu origem. Não, o negócio continua ainda existindo, tanto que existem outras formas jurídicas de tentar reaver, independentemente da eficácia executiva, por exemplo, desse título aqui. Tá bom? E aí, claro, surgem essas duas palavrinhas mágicas que reforçam tudo que nós trabalhamos. Os títulos são emitidos, então, dito, da forma que nós trabalhamos até agora, né, do que foi visto. O título é emitido em caráter pró-solvendo ou em caráter pró-soluto. Se você afirma que é pró-solvendo, ou seja, existe um negócio e a quitação desse negócio também depende da quitação do título. Né? Então, a quitação desse negócio depende da quitação do título. Pagou-se aqui o título, extingue-se o negócio. Não pagou o título, não extingue o negócio. Né? E mais do que isso, o negócio existe independentemente do título.
pró-solvendo. No caso de pró-soluto, o negócio se extingue com a simples criação do título. Em outras palavras, quando é pró-solvendo, não existe anovação. O título por si só não é suficiente para quitar o negócio jurídico. Quando é pró-soluto, resolve, soluto, solucionar. A criação do título de crédito também dá quitação, ou seja, opera-se a novação. Aqui existe a novação. A regra geral no ordenamento jurídico é que os títulos de crédito eles são criados, pró-solvendo, ou seja, não se opera a novação e não pró-soluto, em que se tem a novação. Para que seja criado um título de crédito com um caráter pró-soluto, isso tem que ser expresso entre as partes. Então, a criação de um título de crédito pró-soluto, ou seja, um título de crédito que vai extinguir aquela relação causal existente entre as partes, dando quitação, pró-soluto, portanto, e operando a novação, essa criação não pode ser previamente entendida, não pode ser subentendida. Essa não é a regra geral. Ao contrário, para que seja pró-soluto, tem que ser expresso entre as partes, tá? Ou seja, o título ele é transferido, regra geral, pró-solvendo. Cria-se o título, mas não tem a quitação com a simples criação do título. Tranquilo? Dúvidas sobre isso daí ou podemos seguir, senhores? Por gentileza, manifestem aí, por gentileza, se podemos seguir. Se puder, vamos ver as teorias relativas aos títulos de crédito. Mas se existirem dúvidas, estou à disposição. Essa dúvida relativa a pró-soluto, pró-solvendo, título de crédito típico, atípico, por favor. Muito tranquilo, Maria. Podemos seguir. Então vamos seguindo, Essas questões relativas a pró-solvendo e pró-soluto, elas não são inéditas para nós, Tivemos já a oportunidade, eu me recordo bem, quando trabalhamos lá em sociedade anônima. Não sei se você se lembra, em sociedade anônima, quando os títulos são emitidos pela sociedade anônima e há o pagamento por meio do crédito, o crédito também é transferido. Títulos às ações, O crédito também. Você paga uma ação com crédito. Essa transferência do crédito também se dá a título pró-solvendo, ou seja, se não houver o pagamento do crédito, também não há quitação das ações. Tá? Teorias relativas aos nossos títulos de crédito. Nós temos aqui a teoria da criação, temos a teoria da criação, teoria da emissão e temos o Brasil. O Brasil vai colocar aí uma teoria mista. Não vai adotar nem a teoria da criação e nem a teoria da emissão. Tá? Ele vai fazer um mix entre essas duas teorias. A teoria da criação é o seguinte, Para a teoria da criação, o que nós temos é o seguinte: um título de crédito. Essa teoria é um pouco perigosa, E por isso que o Brasil não adota ela em sua totalidade, tá? Para a teoria da criação, se uma pessoa emite um título, ela é responsável pelo pagamento. Então, aqui, Antônio emitiu um título. Ele é responsável pelo pagamento, independentemente das causas ou da vontade
de se criar esse título. Então, imaginemos que o Antônio esteja ali, ó, sofrendo uma grave ameaça, uma coação irresistível, esteja com uma arma apontada para sua cabeça. Pela teoria da criação, independente da sua vontade, só porque ele criou o título, nós temos aí, né, a existência desse título, e o título vale por si só. A dificuldade resiste justamente que se tiver um vício do consentimento, um vício nessa vontade, o título tem validade. É claro que é uma teoria perigosa. Já a teoria da emissão, ela fala o seguinte: o que importa, única e exclusivamente, é a vontade da criação do título. Então, se não existir a vontade da criação desse título, o título também não tem validade. Teoria da emissão. Igualmente é complicada essa teoria, porque ela passa única e exclusivamente pelo subjetivismo. E se alguém alegar, não tive a vontade, tive vício do consentimento, enfim. Né? Então, ela dá muito, ela vai priorizar. Essa teoria prioriza muito a vontade, teoria da emissão. O que o Brasil fez? Olha, o Brasil conjugou as duas teorias. É necessário sim criar. Existem requisitos para que nós tenhamos segurança jurídica e que não fiquemos única e exclusivamente no subjetivismo, na vontade de se criar, de se emitir o título, então tem que criar. Primeiro tem lá a teoria da criação, né? E também a pessoa que criou aquele título não pode sofrer uma coação irresistível, não pode ter vício do consentimento. Tem que ter a teoria da emissão mais atenuada. Há de se verificar, de acordo com a lei, as hipóteses que são preconizadas, que são previstas, e são hipóteses ordinárias lá do Código Civil mesmo, que retratam, né, algum vício do consentimento, como uma coação irresistível, né, alguém está com uma arma apontada para sua cabeça. Então, o título tem que ser criado, ele possui sim regras específicas da sua criação e tem validade sim com a criação, mas não é a simples criação. Há de se verificar ainda e, portanto, se aquela criação se deu validamente, se não há nenhum vício do consentimento, mas isso tudo nos termos que preconiza o nosso ordenamento civil. Tá bom? Então, nós temos aí a conjugação dessas duas teorias, né? Há um tempero. É uma teoria que vai temperar essas duas questões. Não é só a criação, também não é só a vontade. Então tem um elemento subjetivo. É criar sim, e transferir. Também emitir, criar, né? Criar e emitir, mas não única e exclusivamente com a vontade, e sim com aquilo que está previsto em lei, em caso de vício do consentimento. Tá bom? Essa é a nossa teoria relativa aí aos títulos de crédito. No que se refere aos títulos de crédito também, dentro dessa visão geral agora, mais específica, do que nós estamos trabalhando na teoria dos títulos de crédito, nós temos uma classificação dos títulos de crédito, algumas classificações. É claro que nós não temos os títulos de créditos, existe uma teoria por trás dele, mas é claro que nós não temos os títulos de crédito não são todos iguais, nós não temos aí critérios, né, idênticos. Os títulos de crédito eles vão modificar, se fossem todos iguais, haveria
uma única legislação para eles, e resolveria o problema. Mas diante das suas características, existem vários títulos de crédito e, consequentemente, nós temos aí também essa classificação referente aos títulos de crédito. Ora, vamos aqui, ó. Classificação quanto ao modelo. Existem títulos de crédito que é aquele modelo cartular, né, o papel do título de crédito, ele vem definido em lei. Tem uma pré-definição. Segundo disposição dos requisitos, por exemplo, da gramatura do papel. Chega-se ao ponto de definir todos os requisitos, inclusive a gramatura do papel. Qual que é esse título de crédito, por exemplo, que tem aí uma pré-definição no seu modelo, um modelo pré-definido em lei que prevê tudo isso? Que para criar precisa de tais e tais e tais e tais e tais elementos. Eu estou falando por excelência do cheque, né? Esse é um título de crédito em que há, sem sombra de dúvidas, né, todos os elementos definidos aí pela própria legislação e que requer, portanto, elementos especiais. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Tá bem grandão o cheque. Quem nunca teve a oportunidade de ver um cheque, ainda já está bem escasso, né, no nosso ordenamento jurídico. Não quero. Deixa assim. Ó. Gramatura do papel. Ó o modelo aí. Modelo pré-definido no título de crédito. Tem aqui essa linha de identificação magnética, né? Todos os cheques seguem esse padrão. Câmara de compensação, banco, agência, dígito de conta de agência, de conta, número do cheque, série, identificação. Gramatura do papel, ó. Nome, aqui, ó. Local e nome da agência, do banco, praça de pagamento, emissão, identificação de quem está emitindo, o nome do favorecido quando vai fazer os depósitos, né? E aí tem um cheque. Esse aqui, por sinal, é de um valor bem vultoso, né? 49.388.000 reais. Mas é fraude. O pai e filha são presos ao tentar compensar cheque falso. 50 milhões de reais em agência de Fortaleza, né? Então, aqui, ó, só para trazer esses modelos. Agora, existem outros títulos de crédito, nós estamos falando ainda só de classificação, que há títulos de crédito que são livres. São livres aí, portanto. O modelo é livre. Você faz de qualquer forma. Você pode pegar. Até que hoje não se usa isso mais, não, né? Mas antes, quando eu era criança, por exemplo, e já tem bastante tempo, eu sei, e a gente ia à padaria, muitas vezes comprava uma bisnaga, enrolava a bisnaga no papel de pão, né? Quem é mais antigo igual eu consegue lembrar do papel de pão. Hoje tem os saquinhos de padaria, né? Chama de papel de pão. Enrolava lá aqui papel. Aí você colocava a bisnaga debaixo do braço e vinha para casa, né? Para tomar o café. Já bom, já ia temperada já. Mas enfim, se você pegasse um pedaço daquele papel de pão e preenchesse ele com uma nota promissória, com os requisitos, eu estou fazendo esse exemplo assim absurdo só para você reforçar mesmo que o modelo é livre. Você pode fazer em qualquer papel, até no papel de pão você poderia fazer uma nota promissória, desde que tivessem todos os elementos, né? Exemplo aqui de nota promissória, existindo todas as notas. Ó, a gente tem a nota promissória online, tá? É livre, né? Nesse lugar não quero imagens. Ó, aqui você vai pegar, ó, vários modelos livre, esse comum de papelaria, né? Aí,
Nota promissória livre, você pode fazer da forma que você quiser. Modelo de nota promissória, baixa grátis, aí vai. Tá? É livre você fazer, ó, modelo diferente aqui também. Ó, totalmente diferente. Não importa, né? Tá? É livre. Livre. Tem que ter todos os requisitos. Tem que ter todos os requisitos. Nós vamos ver quais. Mas é livre. Tá? Classificação quanto à estrutura. Quando nós emitimos um título de crédito, ou quando é emitido um título de crédito, nós temos duas situações básicas de títulos de crédito. Vamos pegar aqui, por exemplo, a nota promissória. Imaginemos que eu, Carlos, emito uma nota promissória. Eu vou assinar aqui. E o que eu digo? Não é o Carlos não, né? Vou colocar o Antônio, que é o exemplo clássico. Antônio, emitindo a nota promissória. O Antônio vai fazer o pagamento para o Beto. O que o Antônio diz naquela nota promissória? Pagarei, eu, Antônio, pagarei. Olha, eu, Antônio, pagarei por essa única via de nota promissória ao Beto a quantia de R$5.000, com vencimento, por exemplo, para o dia 30/8/2000. 30/8 ficou ruim, né? Porque é domingo. Vamos colocar aqui, para o dia 3/9/2021. Então, o Antônio está emitindo um título. O Antônio está se tornando devedor e ele diz, olha, pagarei por essa única nota promissória. E assina no campo lá e torna-se devedor daquela nota promissória. É o que está aqui, ó. É o que está aqui que nós acabamos de ver, né? A pessoa que assina uma nota promissória, vamos ver aqui. Essa aqui. O que está aqui? Eu queria achar o documento visível, não ficou com, não apareceu. Mas essa daqui. Assinatura do emitente, Ciclano de Tal. Será que vai ficar maior aqui? Pera aí. Vai ficar maior. Só um bocado de propaganda aqui, vai ficar maior. Ó, só que eu preciso disso aqui. Preciso disso aqui, gente. Só um minutinho pra gente ver. É a mesma coisa que eu tô trabalhando aqui, só que diferente. Peraí que eu perdi aqui. Isso. Vamos lá. Aqui, ó. Assinatura do... Agora não. Emitente. Ciclano de tal. Ó, é o devedor. Emitente. Ciclano de tal. R$2.500. Aqui, ó. No vencimento, 2 de fevereiro de 2016, lá atrás. Ciclano de tal. 2.000. Pagarei. Eu, ciclano de tal. Pagarei. Por essa única via nota promissória a fulano. Quem que é o fulano? Fulano é o favorecido. O valor de R$2.500 no local, na praça de pagamento, em Chapecó, Santa Catarina. Data da emissão. Preencheu todos os requisitos. Quem que é o devedor? Ciclano, ele diz que pagará. Pagarei, né? No cheque é a mesma coisa. Né? São Paulo, um cheque aqui do próprio Banco do Brasil, dizendo que pagará, ou sei lá o que, comércio, equipamentos, aéreo. Está assinado aqui, ó. Quem assinou podia ser qualquer pessoa, que era o próprio banco falando que ia pagar, né? Mas podia ser qualquer pessoa. Tá? Então, PSE São Paulo aqui, ó. Banco do próprio Banco do Brasil. Então, essa pessoa, essas duas pessoas assinando em nome de uma pessoa jurídica, claro, e tinha poderes para tanto. Em tese teriam, o que é falso, mas enfim. Quem está assinando
afirma que vai pagar, tá? Então, essa é a nossa classificação dos títulos de crédito relativa à emissão, à estrutura do título de crédito. Existem títulos em que há essa estrutura de emissão. Por outro lado, né, nós vamos entender o seguinte: existem outros títulos e essa estrutura da criação é diferente. E nós vamos estudar bastante esse título, que é a letra de câmbio. Deixa eu colocar aqui a letra de câmbio, fica melhor. A letra de câmbio. Nós teremos a oportunidade de verificar que com a letra de câmbio, quem emite o título de crédito, no caso o Antônio, não é ele que vai pagar. Não é ele que diz que pagará. A letra de câmbio funciona da seguinte forma, ó. Da seguinte forma que ela funciona. Antônio cria o título e não diz que paga. O Antônio cria um título e manda uma ordem. Acompanha para você ver. O Antônio criou o título e mandou uma ordem. Pagará você, Beto, exemplo, que vai ter o nome de sacado. O Antônio vai ser o sacador. Quem cria o título é o sacador. Quem cria o título será o sacador. Aquele que a ordem é dirigida para pagamento é o sacado. Né? E existe uma terceira pessoa que vai receber aquele título. Então funciona da seguinte forma. Calma que é assim mesmo, depois você acostuma. Né? Essa pessoa que vai receber é o tomador. Ou favorecido. Né? Tomador favorecido. Então aqui, ó. Funciona da seguinte forma. Então é o Antônio que diz que vai pagar. O Antônio fala o seguinte: pagará você, Beto, ao Carlos a quantia de R$ 5.000 com vencimento lá para o dia 3/9/2021. Nós estamos diante da ordem. Ó, a estrutura é diferente. Não é quem cria que diz que vai pagar. Quem cria manda uma ordem para outra pessoa pagar, né? Ao favorecido. É claro, e nós vamos ver isso com calma, nós vamos falar das declarações cambiais, só estou mostrando os títulos, só torna-se responsável quem faz a declaração cambial, quem assina. Veja que quando o Antônio manda a ordem para o Beto pode recepcionar essa ordem, ele pode aceitar essa ordem, ou não. Ele fala assim: eu não vou pagar nada. Se ele não vai pagar nada, ele não assina. Agora ele diz: não, eu vou pagar sim, pode deixar que eu pago. Aceitei. Aí ele vai e assina no título. Inclusive, quando ele faz esse aceite, ele deixa de ser sacado e vira aceitante. Nós vamos ver isso com calma. Só estou te mostrando que a letra de câmbio é diferente. Né? Na nota promissória, como vimos, é a própria pessoa que cria que é responsável pelo pagamento. Já na letra de câmbio, que nós vamos estudar, que é uma outra formatação de um título, é um título em que, né, quem cria não diz que vai pagar inicialmente. Não. Quem cria manda uma ordem para outra pessoa realizar o pagamento. Assinatura do sacador está criando o título. Manda uma ordem para o sacado, né, que tem que aceitar, tem que assinar. Né? Então aqui, ó, vencimento. Tá ruim para ler, mas eu vou falar aqui, ó. Lá na nota promissória estava escrito o seguinte, ó, não sei se você lembra, pagarei. Na letra de câmbio está escrito o seguinte, ó,
Tá ruim, mas eu vou te ler para você. No vencimento, pagará você. É uma ordem. Né? No vencimento, pagará você por essa única via de nota de prova a João da Silva. Quem que pagará? O sacado, José da Silva Júnior. E quem que emitiu? Nem eu estou conseguindo ver, mas é João de alguma coisa, João Vieira. Tá? Então funciona dessa forma. A estrutura do título é diferente. Em se tratando de letra de câmbio, o sacador manda uma ordem para o sacado, que pode aceitar ou não, não é obrigado a aceitar. Mas se aceitar, vai fazer o pagamento ali para o tomador ou favorecido. Tá bom? Tá? Nós vamos ver isso com calma, estou só fazendo só classificação. Classificação também quanto à hipótese de emissão. Como dito, já falei isso para vocês, né? Os títulos de crédito são, por excelência, eles são abstratos. Não estão adstritos a aquilo, a causa que lhe deu origem. A causa aqui. Mas existem títulos que são chamados títulos causais. Tá? É o exemplo clássico nosso da duplicata, que é um título originalmente brasileiro. A duplicata, ela nasce obrigatoriamente de uma prestação de serviço ou de uma venda de mercadorias. Nós vamos ver com calma. Ficou muito escrever aqui, gente. Peço perdão. Mas a duplicata, ela nasce de uma prestação de serviço ou de uma venda de mercadoria. Então, nisso, nós temos que entender o seguinte: vou colocar assim, prestação de serviço ou venda de mercadoria, produtos, né? Então, a duplicata, ela é um título causal. Ela ainda está adstrita à sua causa. Os demais não. Qualquer que seja o negócio subjacente, não importa, né? Há uma abstração aqui no negócio. Mas a duplicata só pode nascer da prestação de um serviço ou da venda de um produto, da venda de uma mercadoria. Tá? É um título causal, portanto. E por isso existirão regras específicas. Tá? Então, existem títulos abstratos e existem os títulos causais. Ok? Classificação quanto ao modo de circulação. Existem os chamados títulos nominativos. Nominativos. O que é o título nominativo? Aquele que tem a destinação do credor. Pagará ao João da Silva. Pagará ao fulano, pagarei, né? Ciclano pagará ao fulano de tal. E lá no cheque, ó, no cheque tem o nome, título nominativo. Está identificado quem é o favorecido, quem é o credor, tá? E são esses os títulos da forma que se aplica no nosso ordenamento jurídico. O nosso é o seguinte: os títulos todos têm que ser nominativos, tem que ter a identificação de quem é o credor para se exigir aquele título. Requisito fundamental. Funciona dessa forma. Agora, em outras legislações que não a nossa, existe o modelo de circulação ao portador. O que é um título ao portador? Qualquer pessoa que apresentar sem a identificação do credor. Sem a identificação do credor, portanto. Tá? Esse título ao portador. E ainda existe aquele título de crédito que vai ser o título em que não está escrito ao portador, mas ele é emitido um título sem a necessidade do endosso para sua transmissão. Né? Reforço mais uma vez que nós teremos aqui os nossos títulos de forma nominativa.
tá? O ordenamento jurídico brasileiro não se admite o título de crédito ao portador. Os nossos títulos serão títulos transferíveis por meio de endosso, títulos, né, transferíveis à ordem, né? Um título ser transferido à ordem é aquele e a ordem é uma cláusula típica dos nossos títulos de crédito, é aquele que o título se transfere por meio do endosso. Nós vamos trabalhar com as declarações cambiais, né? Títulos que vão ser transferidos aí, então, e vão circular, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, mas volto para conversar com vocês um minutinho só, por favor.